E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1137. Hoje é sexta-feira, tá bom? Ainda não começou a 1136, começa amanhã, sábado, domingo. Mas eu gostei muito do formato como eu fiz a 1136. Então não vou esperar a rodada desse final de semana. Detalhe aqui, são 7 jogos da Série A, 3 jogos da Série B e 4 joguinhos do Playoffs, jogo de volta da Sul-Americana. Meu jogo da 1136 eu fiz 9 cartõezinhos com 4 duplos, total R$216, tá bom? Aí nós temos um detalhe aqui, jogo 2, 3, 4 e 5 é na terça-feira, jogo 12, 13 e 14 é na quinta, o restante ali do 1, do 6 ao 11 é na quarta-feira. Bora lá sem enrolação. Jogo 1, Fluminense e Palmeiras. Hoje, sexta-feira, Fluminense é o lanterna, né? Uma vitória, 5 empates, 10 derrotas. Jogando no Rio, uma vitória, 4 empates, 2 derrotas. Tem o segundo pior ataque. Pega o Palmeiras, é o vice-líder, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Jogando fora são 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Está sem vencer os 3 jogos fora de casa. Esse ano, fora de casa, só perdeu 3 jogos. Jogo difícil para o Palmeiras, mesmo o Fluminense sendo lanterna. Acredite se quiser, nos últimos 5 jogos no Rio de Janeiro foram 2 empates e 3 vitórias do Fluminense. Sei que é outra fase, tanto para o Fluminense quanto para o Palmeiras, mas eu acho que o Fluminense tem time para ganhar esse jogo. Meu palpite principal no jogo 1 é o empate, mas eu vou fazer que nem eu fiz na 136. 3 cartões do Fluminense, 3 no empate e 3 no Palmeiras. Tentar fazer um meio com um desdobrado aqui num triplo. Aí nós vamos aqui para o jogo 2, Operário e Novo Horizontino. O Operário é o sexto colocado, 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Jogando em Ponta Grossa, 4 vitórias, 2 empates e só perdeu um jogo, uma derrota. Também está brigando para subir para a Série A, mas tem aí entre aí os piores ataques da Série B. Em compensação, tem a melhor defesa. Não faz e não leva muito gol, ou é quase zero, é 1 ou é 0. Pega o Novo Horizontino, é o quarto colocado, 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Jogando fora são 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 3 pontinhos do líder, também brigando para subir. E aí, nos 2 jogos que eles fizeram ano passado, foram 2 vitórias para o Novo Horizontino. Mas eu acho aqui que o Operário esse ano deve estar engasgado. Eu acho que está um pouquinho melhor que o Novo Horizontino, Operário em casa e o Novo Horizontino fora. Eu fico com o Operário. Vou fazer um duplo nesse joguinho aqui, tá? Coluna 1 e coluna do meio, nos meus 9 cartõezinhos. Aí depois nós temos jogo 3, Mirassol e Avaí. Mirassol acabou de ganhar do Curitiba. E aí ficou assim, Mirassol é o quinto colocado, subiu um pontinho ali, 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Jogando em Mirassol tá muito bem, são 6 vitórias e 1 empate. O interessante aqui sobre o Mirassol é que nos 7 jogos em casa, nos últimos 5 jogos desses 7 não levou nenhum gol. Pega o Avaí, que é o oitavo colocado, 6 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Fora de Floripa, não vai lá grandes coisas, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. 6 jogos sem vencer, perdeu os últimos 3 jogos. E aí nos 2 jogos entre eles, nós temos aqui um empate e uma vitória do Avaí, que foi em Floripa. Só que agora o Mirassol joga em casa e está bem melhor que o Avaí. Eu acho aqui que um duplo resolve o problema, tá? Então eu vou aqui de Mirassol e empate nos meus 9 cartões. Aí nós vamos para o jogo 4. Internacional e Rosário Central. Jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. O Internacional perdeu o primeiro jogo. Para mim foi um erro do juiz, né? Para mim aquele lance lá do gol foi falta. Tá? O jogo lá foi bem equilibrado. Mas agora é no Beira-Rio, né? Beira-Rio lotado, com certeza, aí mais de 40 mil pessoas. E eu acho que o Inter vence esse jogo aqui bem tranquilo, tá? O Internacional na Sul-Americana tem 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, jogando em casa, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
O Rosário Central, contando aqui Libertadores e esse joguinho da Sul-Americana, tem 3 vitórias, um empate, 3 derrotas. Jogando fora não vai bem, não ganhou ninguém. Um empate, 2 derrotas. Minhas fichas vai todinha no Internacional. Nos meus 9 cartões eu vou jogar seco Internacional. Jogo 5, Ponte Preta e Vila Nova. Ponte Preta é o 12º colocado, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Em Campinas, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Muito bem em casa a Ponte esse ano. Tem aí média de 2 gols por jogo em casa. Esse ano todo só perdeu um jogo como mandante. O ano todo, em Paulistão e o Brasileirão. Vila Nova é o vice-líder, 1 pontinho do líder, 8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Fora de Goiânia só tem 1 vitória, mais 2 empates e 4 derrotas. Levou o gol nos 7 jogos como visitante. Nos 5 jogos em Campinas, 3 empates, 1 vitória da Ponte e 1 vitória do Vila Nova. O Vila Nova é mais time que a Ponte Preta, só que o fator casa da Ponte Preta, a Ponte Preta está bem melhor em casa do que o Vila Nova fora de casa. Tá vendo aí o pontinho vermelho no jogo 2 e agora no jogo 5 na coluna 2, tá? Para mim são jogos perigosos aqui, um terceiro palpite. Mas eu vou de Ponte Preta e empate no jogo 5 nos meus 9 cartões. Aí acabamos aqui a rodada de terça-feira, né? Já falei do jogo 1 e vamos passar para os jogos de quarta-feira, além do jogo 1 que já foi falado. Aí nós vamos aqui para o jogo 6. Jogo 6 que vem aí, Criciúma e Fortaleza. Criciúma é o 14º colocado, 2 pontinhos fora da zona do rebaixamento, com 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Jogando em Criciúma também não vai lá muito bem. 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Fez gol nos 15 jogos, um ponto importante para o Criciúma. Mas também levou, né? Só em 2 jogos não sofreu gol desses 15. Quer dizer, faz e leva, quer dizer, não tem muita vantagem. Fortaleza é o 7º colocado, 8 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 1 pontinho do A4. Fora do Ceará, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Mas fora dos 7 jogos que jogou fora, em 4 não fez gol. Não é muito bom em gol fora de casa. Mas aí venceu os últimos 3 jogos. E aí nós vamos para o detalhe aqui. Nos últimos 5 jogos em Santa Catarina, 1 empate e 4 vitórias do Criciúma. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza não ganhou do Criciúma quando foi visitar em Santa Catarina. E eu acho que nessa aqui pode ser uma grande chance. Eu vou fazer o que eu já vinha fazendo, tá bom? Vou fazer de novo. Meu palpite principal aqui é o empate. Mas eu vou fazer aqui 3 cartõezinhos no Criciúma, 3 no empate e 3 na coluna 2, porque eu acho que o Fortaleza tem tudo para ganhar esse jogo. Jogo 7, Cruzeiro e Juventude. Cruzeiro é o 6º colocado, também 1 pontinho do A4, 9 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Jogando em Minas está 100% de aproveitamento, são 7 jogos e 7 vitórias. Faz 3 ou 2 gols por jogo, tá? E casa, né? Está a 3 jogos sem perder. Aí pega o Juventude. É o 12º colocado, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Fora de Caxias ainda não venceu, 2 empates e 5 derrotas. Levou em média aí, jogando fora, 2 gols por jogo e só faz 1. Fora, perdeu os últimos 4 jogos como visitante. Em Belo Horizonte, os últimos 5 jogos entre Cruzeiro e Juventude foi 1 empate e 2 vitórias para o Cruzeiro e 2 vitórias para o Juventude. Um equilíbrio bem grande nesse jogo. Eu vou aqui de Cruzeiro favorito, mas vou fazer aqui 3 cartõezinhos no Cruzeiro, 3 no empate e 4 no empate e 2 no Juventude.
Jogo 8, nós temos um jogão, São Paulo e Botafogo. São Paulo é o quarto colocado, 9 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Jogando no Morumbi, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. É o quarto melhor ataque. No Morumbi venceu os últimos 4 jogos. Pega o Botafogo do Rio, que é o líder do Brasileirão. 3 pontinhos na frente do vice-colocado. 11 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Fora do Rio são 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Tem aí o melhor ataque e tem uma das melhores defesas. Botafogo tá que nem o ano passado, só não disparou tanto, né? Mas tá com uma campanha tão boa quanto. Os 5 últimos jogos no Morumbi entre São Paulo e Botafogo, 1 empate, 1 vitória do Botafogo e 3 vitórias do São Paulo. Mesmo o Botafogo jogando bem, pelo último jogo do São Paulo, aliás, o último não, os 2 últimos, eu assisti os 2 últimos, não me lembro contra quem, me escapou da memória aqui, é muita informação, mas o São Paulo está jogando muito bem e eu acho que o São Paulo pode ganhar esse joguinho aqui. Não creio numa vitória do Botafogo, mas o empate ali não é descartado, tem um pontinho vermelho ali. Jogo 9, Vitória e Flamengo. O Vitória é o 16º colocado, mesmo número de pontos do 17º, tem 4 vitórias, 3 empates, 10 derrotas. Na Bahia, são 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Levou gol em todos os jogos que fez em casa. Tem a pior defesa da Série A. Aí pega o Flamengo, né, que é o 3º colocado, 9 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Fora do Rio, 4 vitórias, 3 empates e só perdeu um jogo. Se o Vitória é a pior defesa, o Flamengo é o melhor ataque. Nos 5 últimos jogos em Salvador, entre Vitória e Flamengo, 1 empate, 1 vitória do Vitória e 3 vitórias do Flamengo. Mas o Vitória aqui pode acabar aprontando aqui para o Flamengo aqui e segurar um empatezinho. Eu vou fazer um duplo nos meus 9 cartões, tá? Coluna do meio e coluna 2. Um palpite único aqui seria Flamengo, lógico, né? Aí nós temos aqui jogo 10. Jogo 10 nós temos Bragantino e Barcelona de Guayaquil. Esse aqui é o jogo de volta, né? Do playoff da Sul-Americana. O Bragantino aí, o primeiro jogo foi 1-1. O Bragantino também jogou muito bem esse jogo, tá? O Bragantino aqui na Sul-Americana também passou por um playoff da Libertadores. Teve total de 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, jogando em casa. 3 vitórias e 2 empates. O Barcelona do Guayaquil, pela Libertadores, depois pelo joguinho da Sul-Americana, tem 1 vitória, 4 empates, 2 derrotas. Jogando fora, 2 empates e 1 derrota. Aí nós temos aqui o Bragantino, que em casa não perdeu, e o Barcelona, que fora não venceu. Eu vi o jogo, achei que o 1-1 o Bragantino poderia ter ganhado esse jogo, é muito fraquinho esse Barcelona, e eu acho que o Bragantino em casa vai ganhar esse jogo aqui com o pé nas costas. Meu jogo aqui, meu jogo 10, tá? Eu vou seco de Bragantino nos meus 9 cartõezinhos. Aí nós temos o jogo 11, Atlético Goianiense e Bahia. O Atlético Goianiense é o 19º colocado, 4 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem só 2 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, jogando em Goiânia, 2 vitórias e 6 derrotas. Tem um baixo número de gols feitos, né, e um alto número de gols sofridos. Aí pega o Bahia, que está com excelente campanha, né, tá bem legal ver o time do Bahia jogar, vai para cima. É o 5º colocado, 9 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Fora de Salvador são 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. É o 3º melhor ataque. Nos últimos 5 jogos em Goiânia, entre Atlético Goianiense e Bahia, foram 3 empates e 2 vitórias do Atlético Goianiense. Ou seja, o Atlético Goianiense pode aprontar nesse jogo aqui. O empatezinho é bem possível, mas o Bahia pode ganhar. Meu palpite seco favorito, vou fazer 3 cartõezinhos no Bahia.
4 no empate e os outros 4, 3 e os outros 2 no Atlético Goianiense, tá? Vou fazer meio com um triplo aqui maluco. Aí nós temos o jogo 12. O jogo 12 nós temos aqui Cuiabá e Palestino do Chile. Jogo de volta do playoff da Sul-Americana. Outro joguinho aqui que acabou no primeiro jogo 1-1. O Cuiabá também podia ter ganhado esse jogo. E eu acho que vence aqui fácil, tá? Até porque o Chile vem lá do frio e vai pegar um calor insuportável em Cuiabá. O Cuiabá na Sul-Americana tem 3 vitórias, 4 empates. Jogando em casa, 1 vitória e 2 empates. Pega o Palestino do Chile, que passou pela Libertadores e com esse joguinho da Sul-Americana. Tem 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Jogando fora, 1 empate e 2 derrotas. Outro joguinho igualzinho àquele que a gente já tinha passado antes. O Cuiabá não perdeu em casa ainda. E o Palestino não ganhou em casa ainda. Cuiabá é muito mais time, tá? Ainda tem jogador empolgado aí, porque é capaz de ir para time um pouquinho grande de nome, né? Então os caras vão dar o suor ali. E eu vou de Cuiabá seco no meu jogo 12, nos meus 9 cartões, tá? Aí nós vamos pro jogo 13. Jogo 13 nós temos aqui um belo jogão, Corinthians e Grêmio. Corinthians é o 17º colocado. 3 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, jogando na Arena. 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Apesar da fraca campanha, não perdeu os últimos 4 jogos em casa. Ainda pode estrear algum jogador novo aí ainda, hein? O Grêmio logo atrás, né, o 18º. 3 vitórias, 2 empates, 10 derrotas. Como visitante, ainda não venceu, 1 empate e 6 derrotas. Fez 7 jogos fora, em 4 não fez nenhum gol. E nos outros 3 jogos só fez 1 gol por jogo. Esse ano todo fora, o Grêmio tem 5 vitórias, 4 empates, 9 derrotas e é o pior ataque do Brasileirão. Nos últimos 5 jogos na Arena Corinthians, entre Corinthians e Grêmio, foram 4 empates e 1 vitória do Grêmio. Há 5 jogos que o Grêmio vai na Arena Corinthians e o Corinthians não consegue ganhar esse jogo. Joguinho dos desesperados, mas pelos últimos 2 jogos vai ser um joguinho bom de assistir, porque os dois times não tem muito o que fazer, ou vence ou vão acabar sendo rebaixados. Não creio que vão ficar na retranca para ganhar um pontinho, não. Acho que os dois vão querer ganhar esse jogo, ainda mais porque é uma pré-jogo da Copa do Brasil, né? Que eles vão se enfrentar logo, jogo de ida e volta. Mas eu acho aqui que o Corinthians é um pouquinho mais favorito, está um pouquinho mais empolgado. Eu vou seco nos meus 9 cartões no Corinthians, não descartando ali o pontinho vermelho como uma situação que pode estragar meu joguinho, tá bom? Não creio numa vitória do Grêmio, não. Jogo 14, Atlético Paranaense e Cerro Porteño. Outro joguinho aqui de volta da Sul-Americana, do playoff da Sul-Americana. Outro joguinho aqui que também acabou o primeiro jogo em 1-1. O Atlético Paranaense também foi bem melhor nesse jogo aqui, mas enfim. O Atlético Paranaense na Sul-Americana tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, jogando em casa 1 vitória e 2 derrotas. Pega o Cerro Porteño, que passou pela Libertadores e Sul-Americana, que tem 1 vitória, 4 empates, 2 derrotas. Fora de casa não venceu, 1 empate e 2 derrotas. Ou seja, tem tudo para o Atlético Mineiro levar esse jogo aqui, ganhar esse jogo fácil. Eu vou seco no Atlético Paranaense nos meus 9 cartões. Pessoal, tá aí meu jogo, tá bom? Um bom final de semana, uma boa loteca 1136. Um bom semana que vem, um bom jogo aí na 1137. Abraço aí, boa sorte para todo mundo.